ao próximo nível, onde redes e barcos e peixes perdem o valor, e as almas têm mais valor que os peixes. Onde as tuas derrotas e as tuas conquistas não conseguirão te roubar da presença de Deus. Lucas, capítulo de número 5. E quando... Tudo bem, Gisele? Tu vai tocar bateria, rapaz? Ah, entendi. A veio e correu aí por causa do ar-condicionado. Eu olhei e pensei, mudou o Diogo mudou rápido, tá de barba e cabelo também. E quando tá o Diogo tá ali, né? Tá ali embaixo. E quando acabou de falar, disse a Simão. A quem que ele disse? Você sabe quem era Simão, né? Sim ou não? Era Pedro. Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Próximo versículo. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, diga grande quantidade, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E disse... E de igual modo, melhor dizendo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Eu quero ler ainda o texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo, e elegeste-o diante do grande povo, que nem pode contar, nem numerar pela multidão. Próximo versículo. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque para quem poderia julgar este tão grande povo? Somente aqui. Vamos voltar para o texto de Pedro, para Lucas, capítulo 5. Nós conhecemos aqui a passagem bíblica. Quem está comigo aqui, diga eu. Nós conhecemos essa passagem bíblica e ela vai apontar, mantém lá em Lucas, né? Lucas, capítulo 5, mantém o texto bíblico. Lucas, capítulo 5, deixa no telão, é isso mesmo. Nós conhecemos essa passagem que os discípulos, ou seja, Pedro com os discípulos, com seus companheiros, eles tinham trabalhado uma noite inteira e não tinham tido êxito. Pessoal, uma das maiores frustrações não é uma pessoa que vai empreender algo novo não dar certo. A maior frustração é quando você está em uma área que você domina e você não está dando certo. Sim ou não? Quando você está numa área que você conhece, que você tem o domínio de conhecimento, mas mesmo assim você não está progredindo, você não está avançando. Então você pergunta, o que tem de errado? Alguém já fez essa pergunta em algum momento? O que tem de errado? Por quê? Porque eu sei, eu já prosperei nessa área, eu já avancei nessa área, eu já galguei resultados expressivos nessa área. Quando você vê, muitas vezes, em aconselhamento ou mentoria, as pessoas realmente frustradas são pessoas que já tiveram grandes resultados e, de repente, não tem mais esse resultado.
Uma pessoa que não teve resultado, qualquer pequeno resultado já lhe alegra, sim ou não? Agora, uma pessoa que teve grandes resultados, aí não é qualquer coisa que vai lhe motivar. Na área da pesca, Pedro era um pescador profissional, então ele já tinha tido grandes resultados. Ele já tinha pego com certeza muito peixe, ele já conhecia todas as manobras do mar, da noite, da pesca, da rede, do barco, de toda a movimentação, horário, tudo isso ele conhecia, e ele tinha uma habilidade, uma estratégia para pescar, e um conhecimento naquela área. Mas, no entanto, ele se empenhou a noite inteira. Com certeza, quando as coisas começam a ficar difíceis, você busca na sua mente todos os recursos disponíveis para tentar destravar, para tentar ir para frente. E Pedro buscou todos os recursos disponíveis e ele não encontrou solução. Ele colocou os recursos em ação, mas ele não logrou êxito. Ele não conseguiu pegar peixe. Uma coisa era ele pegar pouco peixe. Isso seria até, quem sabe, encarado como normal, porque nem todo o mês a tua empresa fecha igual, correto? A empresa tem, a gangorra do empreendedorismo tem isso. Sim ou não? E muitos se desesperam com essa oscilação, e outros já preferem essa adrenalina do empreendedorismo do que uma falsa estabilidade, que na verdade põe um limite em vez de pôr um solo seguro, uma base segura, e se desafiam a empreender, e nós temos incentivado pessoas a empreender, porque o empreendimento é uma meritocracia. Quanto mais você consegue galgar êxito, mais você vai ganhar, mais o reino vai ganhar, mais as pessoas ao redor vão ganhar, e você é um gerador de soluções ao teu redor, amém? Mesmo sendo um intraempreendedor, trabalhando dentro de outra empresa, você pode sim estar empreendendo, estar gerando resultados que impactam pessoas ao seu redor. Agora é o seguinte, Pedro usou todas as suas estratégias para prosperar, para ter uma noite não frustrante, ou menos frustrante. Pessoal, raiou o sol nasceu, e eles não pegaram nenhum peixe, nada. Era como se fosse o teu escritório, a tua empresa, chegar ao final do mês sem nem um centavo de entrada. Isso é um caos, sim ou não? É um caos. Ele passou a noite toda, ele usou todas as estratégias disponíveis e não conseguiu nenhum resultado. Pedro está esmagado pela realidade do seu resultado. E Deus colocou algo dentro de nós que é positivo. Ao mesmo tempo que você não deve se cobrar ao ponto de perder a paz, você não deve se conformar. Quem concorda comigo? Você não deve se conformar. Porque Deus colocou dentro de nós um termômetro que a gente sabe quando a gente está produzindo ou não. Sim ou não? Você sabe. E a gente olha e sabe que a gente pode dar mais resultado. Sim ou não? Olhe para quem está do seu lado e diga: você pode dar mais resultado. E aí Pedro parou, foi lavar as redes. Era aquele dia que você chega do trabalho e não quer conversar com ninguém. Alguém já teve por acaso um dia desse na sua vida? Você não quer falar, mas você tem que falar, né? Aquele dia que você chega em casa e diz: se esse povo soubesse a pressão do dia, né? É muita pressão, mas você tenta dividir. No fundo você é o mesmo ser humano e você chega frustrado. Ele pegou e foi lavar as redes. Quando ele está lavando as redes junto com seus companheiros, e de repente até falando, pastor Albert, eu acho que a gente vai ter que mudar de profissão, porque uma pesca tão frustrante como essa desanimou. E eles estão lavando as redes, estão dizendo: a gente não vai mais usar essas redes, pelo menos por esses dias. Barco vazio, olheira lá no fundo de uma noite toda, sem resultado. Não é igual nós que fomos lá ontem. Está com olheira não, né? Não, né?
Tem alguém com a pauleira aí, vou dar o cascudo, tá? É só uma noite. Foi legal, depois eu vou explicar para vocês, tá bom? E ele estava frustrado, coração esmagado. De repente aparece Jesus, seria mais ou menos assim, de repente aparece o pastor, o apóstolo, lá no teu trabalho, e você só quer ir para casa dormir e não quer conversa com ninguém. Aí chega o pastor lá na tua empresa e fala, viu, deixa eu fazer uma reunião, fazer um culto para esse povo que está aqui na frente. A vontade de Pedro era dizer, mestre, me deixa em paz que o meu dia e minha noite não foi legal. Mas ele tem um respeito, e ele conhece que Jesus carrega um propósito. Então ele fala, apesar de estar com vontade de mandar o mestre para longe de mim, não tem como. Eu conheço o mestre e ele tem um propósito que é maior do que o meu barco. Alguém sabe que Jesus tem um propósito maior que o teu barco? Quem sabe? Aliás, se não fosse ele, nem o barco você teria. E aí Pedro olha para Jesus e Jesus diz assim, olha, tem 2 barcos, escolhi o teu, Pedro, me empresta o teu barco para que eu pregue dentro do teu barco. Eu sempre gosto de falar sobre essa escolha, né, de Jesus. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu você. Você está feliz que Ele te escolheu? Quando eu conto que eu fui encontrado por Ele lá no meio da roça, quem sabe você não faz a conta, né? Esses dias eu estava ouvindo aqui e pensando, são 8 planetas, né? Aí tem, dentro desses planetas tem o planeta Terra, dentro do planeta Terra tem 400 bilhões de estrelas. Coloca aqui o Salmo 147, versículo 4. Salmo 147 e o versículo de número 4. Olha, 400 bilhões de estrelas, e a Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas e chama-as todas pelo seu. Aí além das estrelas, tem 8 bilhões de pessoas que andam pela terra, agora, que estão respirando junto com você. O coração deles está batendo junto com o teu. De todos os povos, tribos, línguas e... tem 32 milhões de espécies de animais aquáticos e terrestres. Aí no meio de 8 bilhões de pessoas, o olhar de Deus se volta aqui para o Paraná, rapaz. Vai para o interior do município de Planalto. Tem um pequeno distrito chamado São Valério. Aí depois do distrito tinha uma vilinha com pouquinhas casas chamada São Roque. Tinha uma das casas mais limitadas do vilarejo e um menino andando de pés descalços. E ele coloca o olhar justo para mim, rapaz, e me escolhe para ser porta-voz de uma mensagem. Se você começar a fazer a conta, você vai começar a levantar as mãos e agradecer porque Ele te escolheu. Se você começar a fazer conta, como que conectou as peças e você está aqui hoje? Como que foi acontecendo? Como, Bruno, que você, Paloma, estão aqui? Você era um casal de marketing que tinha um sonho de contratar um dia para ajudar na igreja, que trabalhava com a doutora Josi. Vocês foram lá e a Josi começou a falar de fim dos tempos. Acho que no início de medo do arrebatamento. Não sei, começaram a conversar e vieram. E um dia eu me lembro, vocês me ligaram de madrugada, porque tinha uma manifestação espiritual. Fui lá, hoje está aqui, ó. 2ª geração sendo tocada, cheia de Deus. Como que o Albert entrou aqui? Porque o Job ia apresentar a bebê, e o Job era funcionário dele. E aí o Albert entrou na igreja. Depois veio num culto, uma palestra de homens que tinha. E eu falei que o homem tinha que defender a casa. E falei um pouco de arma. E ele tinha um trauma disso. Que ele falou, o amor passa longe desse pastor aí.
Aí no outro domingo ele ia para o culto, parece que ele ia numa outra igreja, que você falou, não, vamos lá, já vamos ali, veio. E Deus me deu uma revelação. Ele estava sentado perto dessa coluna, eu não me lembro o que eu falei, só sei que eu falei. E ele está aqui hoje, ele e a família. Como que a gente foi se encontrar aqui? Como que o Alex conectou com o Leandro? E o Leandro veio parar numa dessas cadeiras e entregou a vida para Jesus. Depois se conectou com a Liza. E como que a gente já fez o casamento deles lá em Paris, lá na França. E hoje eles estão aqui adorando a Deus. Como que o doutor Augusto veio no evento da Marilei, sentou por aqui. A Marilei está aqui ou não? Não está. Eu falei, Marilei, teu evento tinha 17 pessoas. Ela falou, não, tinha 300. Eu falei, só pela fé. Tinha 17 pessoas, mas dentro das 17 estava o doutor Augusto. Eu tive uma palavra, vim pregar e Deus me deu uma revelação para ele. Algo como tem alguém lá nos Estados Unidos orando por você. Eu falei, tem alguém? Ele falou, sim, é o meu pai, mora lá. Entregou a vida para Jesus. Você se perguntou como você veio parar aqui hoje, está sentado nessas cadeiras? Deus te escolheu. O Ademir, eu olhei para ele ali, lembrei. O Ademir veio num culto, eu não estava viajando, estava o pastor Alex pregando e fez uma pregação forte a favor de família. E depois ele falou, essa igreja é de direito, eu vou ficar aqui, encontrei a igreja. Veio para cá. Ei, como que Deus faz as coisas? Ele olhou para 2 barcos e ele disse ao barco Simão Pedro. Eu creio muito, pessoal, que Deus olhou para o nosso coração. E apesar de nossas imperfeições, apesar das minhas imperfeições, da do Albert, da do Bruno, da Paloma, apesar da imperfeição do doutor Augusto, do Ademir, do Leandro, Deus olhou e disse, tem algo bom nesse coração. Olhou para você e disse, eu vou te escolher, vou te fazer. Ele escolheu o teu barco, Ele escolheu a tua casa, Ele escolheu a tua família. Eu fico sempre impactado quando vejo os meninos ali da recepção, adolescente, o filho do Hércules e o menininho do Diogo e a Carol, está ali. Aí ele corre na porta, o menininho hoje correu pedindo se precisava de ajuda. Deus escolheu a tua família para servir ao Senhor. Você pode levantar suas mãos e dar graças a Ele porque Ele te escolheu? Deus os escolheu. Jesus olhou os 2 barcos e falou, ei, no meio de tantos bilhões de pessoas, escolheu a gente. Se a gente só fizer conta quantos milhões de espermatozoides morreram para a gente, só a gente venceu já. Quando a gente ouve alguém falando assim, como se Deus não existisse, dá vontade de dar um cascudo na cabeça, não dá? Fala, está respirando, o tonto, dá glória a Ele, se Ele tira o teu fôlego. Mas é a cegueira espiritual. Bom, voltando lá para Lucas 5, escolheu o barco de Pedro, e Pedro frustrado. Como que Jesus vai e escolhe justamente um frustrado? Como que Jesus vai e escolhe justamente um quebrado, um falido, um machucado, um destruído? Como que ele vai e escolhe alguém que, olhando na ótica humana, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Deus escolhe os improváveis. Se você é improvável, você está no culto. Deus está de olho em você. Deus escolhe os improváveis, e os improváveis Ele começa a usar. Pedro, fracassado, lavando as redes, achando que nada mais ia dar certo, Jesus escolheu ele. Pede o barco, Jesus ministra do barco, depois fala para ele, manda ele. Olha bem, quando acabou de falar, primeiro ele prega. Eu acho incrível porque Jesus primeiro fala a palavra, depois resolvemos as outras coisas. Se a gente adotar esse método, primeiro realmente buscar a Deus, depois resolve as outras coisas, vai ficar muito melhor. Ele prega a palavra, ele não dá mínima para a frustração de Pedro. Jesus não fica lamentando com Pedro porque a noite tinha sido ruim. Jesus não abraça Pedro porque ele estava ruim.
Jesus diz: me empresta teu barco que eu vou pregar. Jesus não fica lambendo as feridas de Pedro. Jesus simplesmente pede o barco e prega para a multidão. Que insensibilidade! E depois de pregar para a multidão, Jesus disse a Pedro: faze ao largo e lançai as redes para pescar. Próximo versículo 5: respondendo Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, porque tu mandas, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele vai caminhando sobre a palavra. Mas vai que não dá certo sobre a palavra de Jesus. Deixa eu falar, sobre a palavra de Jesus, tu pode passar por processos que momentaneamente não dão certo. Agora, fora da palavra de Jesus, é certo que não vai dar certo. Amém? Sobre a palavra de Jesus, eu posso passar tempestade, eu posso passar momentos difíceis, frustrações, mas pode passar o céu e a terra, a sua palavra não vai passar, ele vai me sustentar em meio à tempestade. Então não se mova fora da palavra dele. Não seja frouxo, não sai de sobre a palavra dele, fica firme na palavra dele. Ele vai sobre a palavra, diz: ó, sobre a tua palavra lançaremos as redes. Próximo versículo: isso fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se as redes. Pessoal, eles pegaram tanto peixe, Pedro deve ter, a conta de Pedro começou a não fechar. Ele disse: na minha experiência. Por isso que é o seguinte, deixa eu te falar, eu gosto e é válido. Sempre que a gente conversa, eu converso com a pessoa tem uma experiência. Mas toda vez que a pessoa coloca a experiência dele acima da revelação que Deus pode trazer, a experiência dele virou um problema. Não, é que para começar, para de falar do passado e fala do presente, mostra os frutos. Amém? Pelos frutos, conhece a árvore. Tu está muito no passado, vem para o presente. Deus quer que você frutifique agora. Pedro viu que a experiência dele foi engolida pelo poder sobrenatural de Jesus. Eu tenho uma palavra profética já para você. Eu quero que hoje você levante as duas mãos assim comigo. Levante bem alto. Olhe para mim. Tudo que você já viveu até hoje, de experiência, de produtividade, de prosperidade, de revelação, de unção, tudo que você viveu vai ficar pequeno, perto daquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. Tudo que você viveu será pequeno perto do que Deus ainda vai fazer. Aleluia. Aleluia. Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. E Ele nos desafia a coisas novas. Chegou quinta-feira, eu já, ao longo do meu ministério, eu tenho orado por milagres. E muitos milagres têm acontecido. Mas não é o ponto principal do meu ministério. Certo? E aí o pastor Arlindo está aqui com o culto de milagres. Ele convidou o pessoal doente mesmo. Veio na quinta que ele não estava, que eu estava aqui. Eu judiei ele, falei: tu chamou o povo e foi viajar, né, rapaz? Brinquei com ele. Não, ele tinha uma única agenda fora. Mas quando eu cheguei aqui, me deu uma paz tão grande. Porque quem cura não é o pastor Arlindo, é Jesus. E ele está aqui nessa noite. E eu comecei durante a semana, depois de quinta, a receber mensagens de pessoas que foram curadas aqui. Estão numa progressão, Deus está se manifestando. E Jesus desafiou Pedro: volta lá, no mar da tua frustração. Não vou lá. Sabe o que acontece? Normalmente, e aqui tem um ponto a ser observado. Normalmente, quando não dá certo algo, a pessoa fala o seguinte: Felipe, eu acho que meu tempo terminou nessa empresa. Não é que a pessoa é fraca e não está suportando o... Tem que entender se o tempo terminou, ou sempre a pessoa vai arrumar uma desculpa e vai ficar mudando de empresa, ou de igreja em igreja. Quando a pessoa chega para mim e fala assim: Elza,
eu estava orando e terminou meu tempo na igreja, porque chegou bem a hora do confronto. Aí a pessoa salta fora, porque é a hora da transformação. Aí ela vai passar por 10, é um turista de igreja, vai passar por 10, 20 igrejas e nunca vai ser curado no profundo. E tá bom, tá tudo bem, é uma escolha que a pessoa faz. Na hora do confronto, na hora que passou da fase de ser aplaudida e chegou a hora do confronto, a pessoa diz: não, Deus falou comigo e terminou. Não é Deus, é o coração da pessoa que está fugindo do processo. Isso é na área profissional. Tem pessoa em casamento, fala, ó, em namoro, relacionamento, fala, não, terminou. A pessoa viciou trocar de parceiro, de parceira. Não é porque deu errado, é porque chegou a hora que apareceu o caráter. Dá para dar glória a Deus? Olha para quem está do seu lado, diga: não fuja do processo. Pode falar. Desaguenta aí que Deus vai te honrar. Fala de novo. Aguenta aí que Deus vai te honrar. E dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aí é quando as pessoas falam: o meu tempo terminou. Não só na igreja, às vezes na empresa, na cidade. Eu sempre pergunto: o tempo terminou ou você está fugindo? E daí às vezes a pessoa conta: não, quando eu estava ainda e Deus falou comigo, o tempo terminou. Ela fala: Deus fala tanto que a pessoa é um covarde, está fugindo do processo, colocando nas costas de Deus ainda. Aí Jesus chegou e disse: não, pega esse teu barquinho aí, esse aí mesmo, esse aí que você falou que ia tacar fogo, que não prestava mais. Pega esse barco, engole o teu orgulho. Pega essa rede que você estava lavando, disse que não ia mais usar, volta atrás na tua... Se Deus falar no Rio Grande do Sul, em Evoti, onde quem é das antigas aqui vai lembrar do pastor Luiz Antônio. Alguém lembra? Aquele que morreu no acidente da TAM na época, né? Ele era um pregador muito respeitado. E eu estava pregando ali na região, e eu vi uma mulher levantar em profecia. Ela estava cantando e profetizou para um rapaz que eu conhecia, que também tinha ido do Paraná, e falou assim: se você não se humilhar hoje, você vai quebrar a cara. Porque é o seguinte, pessoal, a linguagem do profeta, Deus vai respeitar, vai falar, Deus dá uma mensagem e eu vou transmitir do jeito que eu falo, tudo bem? Sim ou não? Não é que Deus falou que ele ia quebrar a cara, Deus falou que não ia dar certo. Mas como a linguagem da mulher era vai quebrar a cara, ele falou: vai quebrar a cara. E o rapaz não gostou da profecia, levantou e saiu do culto, pegou uma bicicleta e foi embora. Daí terminou o culto, o cara estava no hospital. O cara não caiu de bicicleta, faltou freio, aquelas bicicletas, freio de pé. Alguém andou com aquilo? Num calçamento, brother. E quebrou todo o rosto, quebrou literalmente a cara. Tiveram que fazer enxerto. Até hoje eu encontrei ele anos depois, ele é deficiente do rosto, quebrou a cara literal. E a hora que ele levantou, até dava a impressão que ele estava certo, porque a mulher foi meio agressiva. Só que o seguinte, pessoal, se é de Deus, é de Deus, não importa quem Deus usou. Amém? Amém? Se você tiver a sensibilidade, não é que não era de Deus, é que o orgulho dele foi tão grande que ele saiu e quebrou a cara, coitado, né? Mas ele entendeu também em outros contextos, depois se humilhou. Mas aquilo foi muito forte para a minha experiência, porque daí o senhor, onde eu estava hospedado, pegou o carro e foi no hospital para a gente ver o que tinha acontecido. E quando eu vi a cara do rapaz, eu lembrei da profecia, não tinha como. Eu pensei, pois quebrou a cara mesmo, literal, os ossos do rosto. Que loucura, aquilo me chocou, certo? Me chocou. E depois eu tive a oportunidade de conversar. Ele falou: não, é que essa senhora aí é meio doida. Eu falei: mas Deus usou a doida, recebe e se humilha, né? Deus usou. Então se Jesus falou para Pedro: agora pega e volta atrás da tua palavra, vai lá e vai pescar. Vai pescar, se humilha. Se humilha. É uma questão de sabedoria. Se Deus falou, está falado. E como eu tenho clareza que Deus falou, deixa eu falar uma coisa: Deus nunca vai falar a favor do teu orgulho. Amém? Se está a favor do teu orgulho, provavelmente tem 99,9% de não ser Deus, de ser você criando um subterfúgio para proteger o teu o teu orgulho, o teu ego. Deus, ele vem, Jesus vem e diz: volta para o mar, Pedro. E Pedro voltou para o mar com ânimo, né? Mas foi lá só para fazer, vou obedecer. Quando lançou a rede, não vinha rede. Ele já pensou: será?
E não vinha rede, não vinha rede. Quando vem o resultado da palavra de Jesus, faz até incrédulo engolir o que falou. Escute que eu vou profetizar novamente. Estende suas duas mãos e feche seus olhos. Estou em uma dimensão espiritual para profetizar sobre a tua vida. Se você continuar sendo fiel e no posto que Deus te colocou, quem falou contra você, quem falou contra a tua empresa, quem falou contra o teu ministério, quem falou contra a tua família, quem falou contra a tua vida, vai ter que engolir o que falou, porque Deus vai cumprir a promessa sobre a tua vida. Se você recebe, reage de alguma forma, falando ao Senhor. Quando veio os peixes, Pedro falou: o mestre tinha razão. Jesus tinha razão. E aí ele fica impactado, chama o outro barco que ficou parado, vem ajudar a pegar peixe. Encheram. E ali tem uma expressão bíblica que vai dizer que os barcos, no próximo versículo, quase iam a pique. O que é ir a pique? Todo mundo entende ou não? E afundando, sim ou não? A Bíblia está usando a linguagem de quem traduziu, de quem escreveu. Estavam afundando, não estavam suportando a quantidade de peixe. E aí ele chama os outros barcos para ajudar a carregar. Deixa eu falar para você. Se você seguir a palavra de Jesus, e a bênção, quando a palavra se cumprir na tua vida, até quem está ao redor vai receber a bênção. Amém? Vai respingar em todo mundo. Vai ter gente que vai ter que ajudar você a carregar aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida. E eu acho que perguntavam para Pedro, eu acredito, e Pedro dizia: não sou eu, é o mestre que está lá na praia, foi ele. Porque eu já tinha desistido, eu usei toda a minha estratégia e não funcionou. Hoje Deus vai destravar alguém que já usou toda a sua estratégia e não destravou. Hoje você vai entender algo de Deus para a tua vida. Aleluia. E aí as bênçãos começam a afetar as pessoas ao redor. Apóstolo, mas tem gente que você acha que não merece, mas vai ser afetado, porque não é você que tem que ditar quem merece, é aquele que deu a ordem para você voltar para o bar. Aleluia. Aí o que aconteceu? Próximo versículo. Ele viu tanto peixe. O que fez Pedro? E aonde eu quero chegar no ponto. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de quem? Dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um. O que tinha que ver o pecador com os peixes, doutora Glória? É que ele viu o resultado da palavra de Jesus. E ele pensou: quantas vezes eu duvidei, quantas vezes eu quis largar tudo, quantas vezes eu não acreditei. E ele se sentiu impuro diante do tamanho do milagre. E Jesus fugiu dele? Não, porque quando Jesus falou com Pedro, Jesus já sabia o que ele tinha pensado, o que ele tinha, os pecados dele, Jesus já sabia tudo. Jesus não faz isso. E aí Pedro está prostrado, reconhecendo a sua fragilidade. E entenda que nesse momento, é aqui que eu quero te chamar, o que é o próximo nível. Nesse momento os peixes já deixaram de ser pauta. Você concorda comigo? Já não tinha mais problema peixe. Não era o resultado, não era os peixes. Nesse momento Pedro já estava se sentindo pecador e vendo que Jesus é o Filho de Deus. É um momento em que as coisas perdem o valor e só fica você pecador aos pés de Jesus.
e os barcos cheios, mas você não é atraído pelos barcos cheios de peixe, você é atraído por aquele que deu a ordem, que deu a palavra. É o momento em que some tudo e só fica você aos pés de Jesus, e os barcos cheios. Mas os barcos não são a pauta da fala de Pedro. Tem resultado sim, tem milagre sim, tem prosperidade sim, tem cura sim, tem libertação sim, mas isso perde a importância quando você entende o nível de quem é Jesus. Próximo versículo. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou de todos os seus companheiros. Não foi só Pedro, todo mundo ao redor ficou chocado. Está preparado para Deus chocar as pessoas ao teu redor através daquilo que Ele vai fazer na tua vida? Não, você não entendeu porque você levantou a mão como quem não entendeu. Você está preparado para as pessoas ao seu redor serem chocadas por aquilo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida? Bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Aleluia, disse Jesus a Simão. O que Jesus disse a Simão? De agora em diante, não temas, não tenha medo. Doravante, ou de agora em diante, você vai ser pescador de homens. E o que isso tem a ver com o texto de Salomão, que eu só mencionei? Salomão, no dia em que Deus visitou ele e disse: pede o que queres. Ele pediu o quê? Ele pediu o quê? Mas você viu que não é esse o segredo, não é a sabedoria. Ele falou assim: me dá sabedoria para saber entrar e sair do meio do seu. Aqui que eu quero que você venha comigo para esse nível de entendimento, de revelação do próximo nível. A sabedoria para Salomão não foi o segredo foi o propósito para o qual ele pediu para cumprir o seu chamado, para cuidar do povo de. Os peixes perderam valor. E agora Jesus diz: agora que você entendeu, eu vou te trazer para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Onde redes e barcos e peixes perdem o valor, e as almas têm mais valor que os peixes. Qual é o próximo nível? Onde a riqueza, o dinheiro perde o valor. Eles são necessários, mas eles não são o principal. Salomão recebe sabedoria e Deus diz: eu vou te dar riqueza, eu vou te dar vitória, eu vou te dar tudo. Não por causa que você pediu sabedoria, mas porque você pediu para cuidar do meu povo. Como você pediu para libertar vidas, para abençoar vidas, você vai receber. Então o próximo nível é quando o reino de Deus assume o primeiro posto na tua vida. O próximo nível é quando o reino de Deus, ele substitui todas as demais conquistas, e elas só têm sabor. As outras conquistas só têm sabor se vai impactar a vida de alguém. Todos, peixes, sabedoria, riquezas, reinos, tudo isso só tem valor se o nome de Jesus ser glorificado, se vidas serem transformadas, se almas serem livres, se pessoas serem libertas, se pessoas conhecerem Jesus, se pecadores se render. Aí tem valor, senão não tem valor. Qual que é o próximo nível? O próximo nível é o seguinte: é quando eu olho para todas as conquistas ao redor e entendo que elas só têm sabor
porque tem vidas que serão libertas. Justo hoje o Sérgio não veio, né? Eu contei já um dia, eu estava aqui, em um dos nossos cultos, e uma senhora me chamou ali, no final do culto, e falou assim: Luciano, a senhora veio visitar a igreja, veio de outra cidade, e falou: apóstolo, tem um senhor ali que você tem que dar um conselho, porque ele fez eu perder o culto, ele fica só gritando. Eu falei: qual que é o senhor? Ela apontou para o Sérgio estava ali. Daí eu peguei o celular e mostrei o vídeo do primeiro encontro com ele na rua lá, junto com aqueles mendigos, né? E comecei a mostrar para ela, e comecei a contar a história do Sérgio. Falei para ela: ele morou 27 anos na rua. E daí eu fui mostrando, quando eu levantei o olhar e olhei para ela, ela estava chorando. Falou: eu entendi, apóstolo, eu que grito pouco. Porque ele está gritando assim, porque ele é grato, porque Deus libertou ele. É quando eu entendo que o culto se trata de um momento de eu estabelecer conexão com Deus e ser grato porque Ele me perdoou, porque Ele me libertou. Não importa quanto dinheiro eu tenho no banco, eu vou prosperar sim. Não importa quanto está vermelho ou verde a minha empresa, não importa quantos novos contratos eu assinei, não importa nada disso, disse Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas trabalhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. É quando minhas conquistas pessoais ou minhas derrotas pessoais não afetam minha adoração, porque não é porque eu fui derrotado na minha vida pessoal em alguma área financeira, é que eu preciso travar a minha adoração, travar o meu culto a Deus. Que cristão frajuta você é, que uma noite sem peixe te silencia de adorar aquele que deu a vida para te libertar, para te resgatar, para me resgatar. Que cristão frajuta que sou eu, que as minhas derrotas pessoais, as minhas frustrações profissionais são colocados no altar de adoração e silenciam o meu louvor. Deixa eu falar para você, todas as conquistas que nós temos só tem valor se almas serão pescadas para o reino de Deus. O próximo nível, levante suas duas mãos e feche seus olhos. O próximo nível é um nível onde as tuas derrotas e as tuas conquistas não conseguirão te roubar da presença de Deus. Segure ainda as mãos levantadas. O próximo nível é quando as tuas dores pessoais e o teu egoísmo será triturado aos pés do Senhor Jesus. E você vai continuar ganhando almas para o reino de Deus. É mais alguém que precisa ser salvo essa semana, é mais alguém que precisa ouvir o Evangelho, é mais alguém que precisa ser livre, é mais alguém que precisa aceitar Jesus, é mais uma vida que precisa conhecer Jesus através da sua vida. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. O próximo nível é quando o barco, as redes e os peixes, eles existem. É quando existe sim prosperidade, vitória, mas elas não me roubam, elas me impulsionam para ser mais grato e falar mais desse Jesus maravilhoso. Ontem foi uma noite de revelações profundas da palavra e coisas sobrenaturais acontecendo ali na chácara.
uma iniciativa assim que me veio no coração. E reunimos ali umas 40 pessoas, foi muito forte. Além de ser descontraído. E eu ouvi ali alguém falando de Jeremias. Quando Deus falou com ele, desce a casa do oleiro. E às vezes a gente acha que o próximo nível é subir, mas o próximo nível é descer. O próximo nível é descer na presença dele. O próximo nível é descer do nosso orgulho, é descer de tudo aquilo que nós queremos julgar, que nós queremos de uma forma prepotente exigir, é descer e nos render e aprender a instrução que Ele quer nos dar. Próximo nível, para onde Deus quer nos conduzir. É um lugar, se você está bem, você vai falar de Jesus. Se você está mal, você vai falar de Jesus. Falar de Jesus não será circunstancial, será a razão do teu viver. Ganhar almas, falar de Jesus será a razão do teu viver, do meu viver. Se a gente olhar para a história da própria igreja, o porquê chegou o evangelho até aqui, são pessoas que mesmo com os pés sangrando, com o coração sangrando, não pararam de viver o reino de Deus e de falar desse Jesus incrível. Exigir um conforto para depois ganhar almas é ser um cristão muito superficial. O conforto virá porque a promessa se cumprirá no processo. Te convido para ficar em pé nessa noite. Eu ouço um chamado do Espírito Santo. Le cacho mandara baixera bacala baixara bacandara. Le braçura macala baixera bacala barabandara baixura bacandara balabachura bacandara. Enara machura bacandara baixera bacandara. Sabe o que me faz lembrar? De João 4, quando aquela mulher, os discípulos de Jesus estão indo, e a mulher para ao lado do poço de Jacó. A mulher samaritana, pecadora, olhando para aquilo que Jesus revela, ela era uma prostituta. E os discípulos vão comprar comida, e Jesus fica às margens do poço de Jacó. E aí aquela mulher chega e Jesus pede de beber. Você conhece a história. E começa um diálogo ali. Enfim, encerra com a mulher trazendo o vilarejo inteiro e eles aceitando Jesus. Escute, o resultado daquele diálogo foi a mulher se rendendo a Cristo e trazendo a sua influência aos pés de Jesus. E aí quando os discípulos voltaram, provavelmente trazendo comida para Jesus, porque eles tinham ido comprar comida, era almoço. E quando voltaram, olhando e preocupados, chegam até Jesus e trazem um lanche para Jesus. E Jesus olha nos olhos deles e fala assim: minha fome já passou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. É muito mais profundo do que ter passado a fome na hora do almoço. Ele está dizendo, enquanto essas pessoas se renderam e reconheceram, entenderam o reino, a minha fome passou, porque o meu prazer é ver vidas sendo libertas. Para de correr atrás de lanche. Fica ao pé do poço, falando de Jesus para alguém. Eu quero orar com você nessa noite. Ore você, sendo Deus,
essas minhas conquistas estavam me roubando, essas minhas derrotas pessoais estavam tirando a minha energia, o meu foco do teu reino. Fala você com Deus, faz uma oração de confissão. O meu orgulho ferido, a minha frustração estava me afetando. Eu estava dando só um pouco, não estava entregando 100% no teu altar. Jenarabaxera balacatarabaxera bacalabanarabaxera.